Então eu quero trazer um tema muito importante para você. Obrigado a você que está ouvindo, não sei qual a hora, não sei qual o momento, mas eu tenho certeza de que Deus ele vai falar fortemente ao teu coração através dessa mensagem. E eu quero trazer para você, baseado em 3 parábolas que Jesus contou. Jesus contou 3 parábolas sobre a alegria do encontro. A ovelha perdida que foi encontrada, o pastor chama todos para se alegrarem. A moeda perdida que foi encontrada, a mulher chama as suas vizinhas para se alegrarem. O filho pródigo que voltou para casa, o pai dá uma festa e se alegra. Mas nessas 3 parábolas, a única pessoa que não está alegre e feliz é o irmão do filho pródigo, como eu já lhe disse. No meio dessa festa, do encontro, do resgate, da salvação, há uma voz que se destacou. O filho mais velho, ele está triste, porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. O filho mais velho está irado, porque o pai, ele foi misericordioso. O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai. O perigo de se estar na casa do pai, dentro da igreja, e ainda assim está perdido. É isso que eu quero enfatizar para você neste momento. Esse filho, ele representou os escribas e fariseus que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Portanto, esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo deveres e se envereda pelos atos do pecado, pelos corredores escuros do mundo e ainda assim estão perdidos dentro da casa do Pai. Eu quero dizer para você que Deus, além de você estar perdido, Deus ele está falando com você. E Ele não te abandonou nunca. E essa ilustração fala bem do jovem rico, criado na sinagoga, cumpriu os mandamentos, mas ele estava perdido. Vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 princípios fundamentais do mandamento de Deus. Jesus ensinou que os 2 principais mandamentos da lei são amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse filho, ele quebrou esses 2 mandamentos. Ele nem amou a Deus, que é representado pelo pai, e nem o seu irmão. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho pródigo, que era seu irmão. Nem perdoou o irmão pelos seus erros. Você sabia que há pessoas que estão na igreja, mas não têm um amor por Deus, nem pelos perdidos que estão na casa, afastados da casa do Pai? Estão na igreja, mas não amam seus irmãos. É difícil, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te ama da mesma forma. Ainda que todos estejam te abandonando, ainda que todos estejam te caluniando, Deus, Ele te ama. Não liga para aqueles que estão te discriminando, para aqueles que estão te caluniando, para aqueles que olham para o teu passado e diz que você não serve e que você não dá, porque Deus, Ele te ama da mesma forma. Vive dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça. Muitos estão assim. Vive dentro da igreja, discrimina o seu próximo e quer ser juiz de tudo. Mas Deus, Ele contempla tudo e Ele vê tudo. Portanto, eu quero dizer para você neste momento, ainda que você esteja dentro da igreja, sendo caluniado, ainda que você esteja dentro da igreja, na sua casa, ainda que você seja a única luz da sua casa, Deus, Ele te contempla da mesma forma. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. É o que muito acontece hoje em dia, gente. As pessoas estão velozes em julgar, em apontar, mas não olha para o seu próprio erro. Esse irmão mais velho, ele é cáustico para condenar o irmão mais novo, enquanto via-se mesmo como padrão de obediência. Eu sou o santo, eu sou o que está na casa do pai, eu sou o que trabalha com meu pai, eu sou o preferido. Não. Os fariseus definiam o pecado em termos de ações exteriores e não em atitudes íntimas. Eles eram orgulhosos de si mesmos. E quantos estão dentro da igreja orgulhosos? Quantos estão dentro da igreja apontando, denegrindo a imagem do seu irmão? Mas eu quero dizer para você que eles eram orgulhosos de si mesmos. Como o profeta Jonas, esse filho mais velho obedecia ao pai, mas não de coração.
na realidade. Ele trabalhava com intensidade, mas não com amor. Esse era o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. E quantos estão na igreja dessa forma? Vive dentro da igreja, mas não é livre. Eu vou te explicar isso. Vive dentro da igreja, mas não é livre. Ele não vive como livre, vive como escravo. Sua religião é rígida. Ele obedece por medo ou para receber elogios. Faz as coisas certas com motivação errada. Deu para você entender, ou você está entendendo o que eu estou te dizendo? Sua obediência não provém do coração, provém de ordens. E isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo, minha irmã. Porque Deus, Ele é aquele Pai misericordioso. Deus é aquele Pai que não olha a tua aparência. Deus é aquele Pai que Ele não vê os teus erros, mas Ele vê o que está dentro do teu coração. Ele vê o que está dentro do seu coração e Ele sabe verdadeiramente o que você pensa. A Bíblia fala que o filho ele anda como escravo, serve como escravo, e ele nunca entendeu o que é ser filho, nunca usufruiu nem se deleitou do amor do Pai. É o que acontece com muitos dentro da igreja. Vão à igreja todos os domingos, vão à escola dominical, vão aos trabalhos evangelísticos, mas pergunta se ele tem amor pelo seu próximo, que ele não tem. Pergunta se ele tem amor por aqueles que estão nas mesmas situações que ele não tem. É o retrato do filho mais velho. Ser crente para ele é peso, um fardo, uma obrigação. Ele vive sufocado, gemendo como um escravo. Está na igreja, mas não tem prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Vai porque tem que ir. É necessário que você sirva ao Senhor, que você sirva a Deus com integridade do coração, com amor. Porque o Evangelho é amor. Evangelho é compaixão. Evangelho é você ter amor por aquilo que você está fazendo. Portanto, eu quero dizer para você que Deus, Ele é aquele Pai querido que não olha a tua aparência, mas Ele quer ver o que está dentro do teu coração. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Quantos estão amargurados? Quantos estão angustiados? Quantos estão vivendo de aparência? Quantos estão vivendo como se fosse santo e santo não é? O filho mais velho, ele estava ancorado orgulhosamente em sua religiosidade. Em sua religiosidade. É o que muito acontece hoje em dia. Graças a Deus. Uma santice discriminatória. Hoje, lembre-se, levanta-se muito o dedo a apontar. Levanta-se muito o dedo a dizer, olha, não é crente? Olha, não é aquilo. Gente, apesar de nós, eu e você sermos cristãos, nós somos falhos. Amém? Tem muitos que acham que só ele é santo, só ele presta. Tem muitos que acham que só ele é que pode, só ele é que faz. Eu quero dizer para você nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, não sei a hora que você está ouvindo essa pregação, essa ministração, que o Deus é o Pai misericordioso, que não olha a tua aparência, não sei o que você está a passar, não sei as angústias que você está passando dentro do seu lar, no seu trabalho, as decepções que você está vivendo, mas eu quero dizer que Deus é aquele que nos perdoa e que nos dá a paz que eu e você tanto precisa. Levante sua cabeça, não se esmoreça. Deus, Ele está sempre disposto a estar contigo onde quer que você esteja. Amém? E eu quero dizer para você nesse momento, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele acusa o pai de ser injusto com ele. Sabe por quê? Porque perdoou o seu irmão mais novo. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, perdão e restauração. Será que hoje é diferente? Às vezes o irmão está na igreja, aí cai do evangelho, vai para o mundo, bebe, se prostitui e tudo mais. Quando volta para a igreja, às vezes as pessoas ficam apontando, não era isso. Os próprios irmãos tentam tirar os irmãos da igreja, gente. Isso é inadmissível. Onde é que está o amor?
Eu fiquei estarrecido com alguns dias atrás, alguns anos atrás, de um movimento que teve aí na eleição, onde muitos tinham o lado A e o lado B. Não porque Deus ele vai botar fulano ou ciclano lá em cima, porque é de Deus. E fulano é do diabo. Quem votar em fulano é do diabo. E quem votar em fulano, em ciclano, é de Deus, gente. Você dá para você parar e para você analisar o que está acontecendo com o evangelho de hoje. Não é diferente. Eu trouxe a ilustração do pai do filho pródigo para você entender e para trazer uma liturgia do que está acontecendo no mundo hoje. Você só vale aquilo que você tem. Se você tem R$1, você só vale R$1. Se você tem 10 milhões, você vale 10 milhões. Porque as pessoas só estão ao teu redor por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Isso é uma realidade. Eu me atrevo a dizer que nós estamos faltando João Batistas que preguem no deserto, onde muitos estão pregando só fartura, só bens materiais, prega espinhos. Tem um cantor que canta pregadores de rosas. Eu acho que você sabe do que eu estou falando, de que música eu estou falando. Eles dizem pregadores de rosa, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Ou você acha que você discriminando o teu irmão, que você apontando o seu irmão, você não vai dar conta disso? Vai dar sim, porque Deus ele é justo. Então, viva uma religiosidade, viva um evangelho de santidade, não de religiosidade. Nicodemos, ele conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Até um ponto que ele teve um conhecimento com Jesus e ele foi nascer de novo. Ele caçou ingenuidade, conhecia da palavra, mas ele caçou ingenuidade e disse: será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque ele não tem conhecimento do nascimento da água, da fonte da vida. Mas Deus, Jesus Cristo disse: é necessário vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Tanto conhecimento, mas menino na vida. E quantos têm conhecimento, mas não têm amor? Quantos têm conhecimento, mas não têm preparo psicológico, intelectual para amar o seu próximo? Portanto, eu quero dizer para você nesse momento: o Evangelho é feito de amor, o Evangelho é feito de renúncia, o Evangelho é feito de você dar sem interesse de trocar, de receber. Eu quero dizer para você que, assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai e o pai perdoou, Deus também perdoa você das suas faltas, das suas angústias, do seu momento difícil. Eu quero dizer para você que Deus, ele é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Vive dentro da igreja, mas se sente dono do que o pai é e do que é do pai. Olha, gente, é tão interessante dizer isso para você. Às vezes eu fico, as coisas dentro do nosso ser evangélico e só fico só imaginando: meu Deus, como é que o Senhor está contemplando tudo isso? E aí eu fico imaginando quando Jesus Cristo ele disse assim, quando ele disse: Senhor, tu não quer que arranquemos o joio no meio do trigo, não? Ele disse: não, deixa crescer tudo junto, porque é tudo parecido. Existem crentes e crentes, existem evangélicos e evangélicos. Aquele que tem amor pelo seu próximo, aquele que é evangélico, mas não tem amor nenhum pelo seu próximo, só pelos interesses. É uma dura realidade, mas é uma verdade. O pai do filho pródigo era rico. Deus é rico em misericórdia. O irmão do filho pródigo, ele era rico, mas vivia na miséria. Às vezes você tem tudo, mas você vive na miséria, você é avarento. Você dá tchau com a mão fechada. Se você for atravessar o Oceano Pacífico com um sorrisal, ele chega lá intacto, de tão mão fechada que você é. Quando você estava no mundo, você fazia cotinha para churrasco, você fazia cotinha para pagode, você fazia cotinha para ir, não tinha nada a ver com a tua vida. Mas quando você aceitou o Evangelho, até para dar uma oferta você tem a mão fechada. A obra está perecendo porque muitos não conseguem contribuir. Eu não estou falando de você dar dízimos de oferta não, viu? Você pode contribuir ajudando, você pode contribuir dando a sua atenção, você pode contribuir indo até os pecadores, dar uma palavra, mas hoje o Evangelho está tão devasado,
O evangelho está tão escasso que muitos dizem logo, eu não quero ouvir essa palavra não. Muitos dizem logo, eu não quero ouvir essa mensagem não. Eu já sei de tudo. Agora há pouco mesmo a gente viu, todos vocês viram aí, quem tem acesso à internet, que é muito difícil alguém não ter, vocês viram uma pessoa se denominando pastor, escandalizando o nome, o título de pastor, porque um pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas não, estava aí desfilando de uns trajes que não tem nada a ver e ainda se justificando sem justificativa. Se justificando sem nada, sem ter justificativa nenhuma. Gente, é necessário que você entenda que a gente tem que botar o primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ter um evangelho dentro do coração. E você transpassar esse evangelho para fora. É ser apontado e perdoar. É ser injustiçado e perdoar. É difícil, né, gente? O apóstolo Paulo, ele falou de que a gente tem que ter a mansidão, a benignidade, a fidelidade. São os frutos do Espírito Santo. E é necessário que você tenha isso. Que você tenha o fruto do Espírito Santo. É difícil, mas não é impossível. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o mesmo pai que salvou o encontro do filho para abraçá-lo, sai para conciliar o seu filho, como está no versículo 31 do capítulo 15 de Lucas. Ele é o mesmo pai que é Deus, que saltou o encontro para dizer: os teus pecados são perdoados, não importa o que você fez. Quando você pensar no seu pensamento de que aquilo que você iria fazer está errado, é Deus te cobrando para que você não faça. Essa semana Deus falou fortemente ao meu coração acerca de algo. E eu louvo a Deus porque, apesar de ser tão errante, apesar de ser tão falho, Deus ele tem me dado a oportunidade de fazer voltar sempre atrás de algumas decisões que tenho que tomar. E eu louvo a Deus por tudo isso. Quando você não sentir mais forças, quando você não sentir mais desejo de fazer a obra, faça. Porque é nesse momento que Deus ele vai te usar. Envie uma palavra de paz. A internet está aí para você enviar vídeos trazendo uma palavra de paz para aqueles que estão precisando. A Rede Nova Vida está aqui para isso, para trazer para você uma palavra de paz, uma palavra de vida. E o programa Semeira Boa Palavra também está aqui para isso. Espero que Deus ele tenha abençoado a tua vida através dessa palavra. Não sou um ministrador da palavra, não sou um pregador, sou apenas um estudante da palavra. Mas que Deus ele possa fortemente te dar paz, te dar vida, vida com abundância. Segue lá a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e eu tenho certeza que vai estar aqui, ó, abaixo, para que você possa nos seguir e você ver mais mensagens como essa nas nossas redes sociais. Beijo no teu coração, até uma próxima mensagem. Queira Deus e que o Espírito Santo de Deus te conceda muita bênção, muita paz.